A partir dessa aula, nós vamos começar a estudar alguns objetos geométricos no espaço e, e também estudar métodos para saber como esses objetos estão posicionados uns em relação aos outros no espaço. Então, o primeiro objeto que a gente vai estudar é a reta. A gente vai falar sobre a equação da reta no espaço. Então, a gente vai ver vários tipos de equações diferentes que a gente pode escrever a equação de uma reta. E também a gente vai estudar algumas posições relativas entre duas retas, que é o que a gente vai conseguir fazer no momento. Depois, quando a gente estudar a equação do plano e tiver esses dois objetos, reta e plano, a gente consegue estudar mais técnicas para discutir a posição desses objetos no espaço. Então, a primeira coisa, vou começar falando da equação vetorial da reta. Existem vários tipos de equações da reta no espaço. Uma delas é a equação vetorial. Então, para isso, eu vou precisar de um vetor não nulo e A em R3 um ponto. Então, nesse caso aqui, a gente está pensando em um ponto aqui, A igual a x0, y0, z0, ponto do espaço. Então, a equação da reta, a equação vetorial da reta, reta R, que passa pelo ponto A e tem direção dada por V, lembrando que um vetor sempre define uma direção. Então aqui a gente está falando da direção dada pelo vetor V. Então a equação da reta que passa pelo ponto A e tem a direção dada pelo vetor V é dessa forma: R igual P igual A mais lambda V, onde esse lambda aqui é um número real. Então, mas o que eu quero mostrar é como é que a gente chega nessa equação, porque ela é uma equação bem fácil de você raciocinar sobre ela quando você pensa no que é uma reta. Então vamos pensar o seguinte: eu tenho um vetor V aqui no espaço e eu disse, quando a gente estava definindo vetores, que a direção é aquela reta imaginária que o vetor está em cima dela. Inclusive, na verdade, são infinitas retas imaginárias, porque como esse vetor pode estar em qualquer posição aqui do espaço, você tem infinitas retas. A equação da reta, quando a gente fixa aquele ponto A no espaço, a gente está procurando justamente uma dessas retas aí que definem a direção do vetor V. E a gente está procurando a reta justamente que passa por esse ponto A. Então, como é que a gente chega naquela equação da reta? Então, vamos pensar que vamos pegar um ponto qualquer aqui, aquele ponto P. É um ponto qualquer da reta. Então, esse vetor AP que está aqui, então a gente consegue escrever esse vetor AP que está aqui, ele é um vetor que está na direção da reta R aqui, que eu quero achar a equação. Portanto, o vetor AP ele tem que ser paralelo ao vetor V, que os dois têm a mesma direção. Então, logo, existe um número real lambda, tal que o AP
é igual a lambda v. Bom, mas o AP a gente sabe que é P menos A. Então isso aqui tem que ser igual a lambda v, que é da onde resulta a equação da reta. P igual a mais lambda v. Então qualquer ponto aqui da reta é escrito dessa forma. A mais lambda v. E para qualquer lambda, então, que eu der aqui, colocar qualquer valor de lambda, eu vou obter um ponto em cima da reta. Então essa equação aqui é a equação da reta. Equação vetorial da reta. É o que a gente chama de equação vetorial da reta. Equação vetorial da reta que passa pelo ponto A e tem direção dada pelo vetor V. Agora outra equação, outro tipo de equação da reta que eu quero comentar é o que a gente chama de equações paramétricas da reta. Equações paramétricas da reta. As equações paramétricas da reta são obtidas da equação vetorial. Então o que eu vou fazer? Vou escrever aquele ponto P da equação da reta como sendo x, y, z, ponto P. O A eu já tinha falado que era x0, y0, z0. E também vou escrever o V como sendo o vetor A, B, C. Então, eu vou colocar todos eles em coordenadas aqui. E agora vou substituir na equação vetorial da reta. Então, eu sei que P igual a mais lambda V. Portanto, isso daqui me dá x, y, z igual a x0, y0, z0 mais lambda A, B, C. Vou somar esse lado aqui, ó, multiplicar pelo lambda e somar desse lado aqui. Então, eu vou obter que x, y, z, isso é igual a x0 mais lambda vezes A, certo? x0 aqui mais lambda vezes A, y0 mais lambda vezes B, e z0 mais lambda vezes C. Bom, da igualdade de pontos tem que igualar cada coordenada com a coordenada correspondente do outro lado. Então, daqui eu vou obter três igualdades, vai ser x igual a x0 mais lambda A, y igual a y0 mais lambda B, e z igual a z0 mais lambda C. Isso daqui é uma equação, são equações para a reta R. Isso aqui, o lambda pertence a R. E essas equações aqui é o que nós chamamos de equações paramétricas da reta. É só uma forma de escrever a equação vetorial em forma de três equações distintas. Estas aqui são as equações paramétricas da reta R aqui no caso. Por fim, um outro tipo de equação que eu quero comentar são as equações simétricas da reta. Também são equações obtidas das equações paramétricas da reta. Nota que a gente está obtendo as formas das equações da reta, uma dependendo da anterior. Então essa equação simétrica aqui eu vou obter das equações paramétricas. Então como é que eu vou fazer isso daqui? Em cada uma das equações paramétricas aqui, cada uma dessas equações paramétricas aqui, eu vou isolar o lambda. Então na primeira equação eu sei que x igual a x0 mais lambda A. Portanto eu tenho que
x menos x0 igual lambda a. Portanto, eu sei que lambda vai ser x menos x0 sobre a. Na outra equação é y igual a y0 mais lambda b. Então, eu tenho que y menos y0 é lambda vezes b. Portanto, lambda vai ser igual a y menos y0 sobre b. E da última equação, z igual a z0 mais lambda c. Isso implica, então, que z menos z0 é igual a lambda c e, portanto, lambda é igual a z menos z0 sobre c. Nota que como aqui está o lambda, na expressão do lambda aqui está sendo dividido por a, por b e por c, aqui a gente tem que supor que o a é diferente de zero, b é diferente de zero e o c aqui também tem que ser diferente de zero. Então essas equações simétricas aqui, eu só vou conseguir calcular elas se a, o b e o c forem todos diferentes de zero. Bom, tem o lambda aqui, uma expressão para lambda aqui em cada uma das equações. Então, isso significa que todas elas são iguais. Então, a gente tem o seguinte, que x menos x0 sobre a tem que ser igual a y menos y0 sobre b. Isso também tem que ser igual a z menos z0 sobre c, porque todos são lambda. Então, isso daqui é o que a gente chama de equação simétrica da reta. Equações simétricas da reta. Essas daqui são as equações simétricas da reta. Então são esses três tipos de equações que nós vamos utilizar. Então, nota que é simples você converter de uma para outra. Aqui embaixo no denominador são as componentes do vetor que dá a direção da reta. x0, y0 e z0 são as coordenadas do ponto por onde a reta passa. Nos exercícios que eu vou passar daqui a pouco, vão aparecer em qualquer uma dessas formas essa equação da reta, e a gente vai transformar para a forma que é mais conveniente para resolver o problema em questão. Bom, então vamos fazer alguns exemplos sobre equações da reta. Então vamos lá. Exemplo 1. Então, escrever as equações da reta R que passa pelo ponto A igual a 2, 1, 9 e tem vetor diretor ou seja, o vetor que dá a direção da reta, o vetor diretor igual V. V igual a menos 3, 2 e 5. Bom, uma outra pergunta que eu vou fazer nesse exemplo aqui também é se o ponto P igual a 1, 0, 3 ele pertence à reta R. Então, o que a gente vai fazer? Vamos calcular as equações da reta. Depois vamos utilizar qualquer uma das equações para ver se esse ponto pertence ou não. Então, vamos lá, solução. Então, vamos escrever todas as formas de equações da reta, como nesse caso aqui em particular. Então, o primeiro que a gente vai fazer é a equação vetorial da reta. Bom, esse é o caso mais simples da reta R.
Com os dados que a gente tem, esse é o mais fácil. Então eu vou considerar P igual a x, y, z, um ponto da reta. Então com esse ponto aqui eu sei que a equação da reta é P igual a A mais lambda V. Portanto, o ponto x, y, z, ele vai ser igual ao ponto A, que é 2, 1, 9, 2, 1, 9, mais lambda vezes o vetor V, que é menos 3, 2, 5. Isso aqui vale para todo lambda em R. Então, isso daqui é a equação da reta R. Então, foi o trabalho que tivemos aqui, é só substituir o ponto A e o vetor V naquela equação geral da reta, na equação vetorial da reta. Então, agora vamos calcular a equação paramétrica. Agora vamos calcular as equações paramétricas da reta R. Então, o que eu vou fazer? Vou desenvolver aquela equação. A gente tem a equação vetorial aqui, x, y, z igual a 219 mais lambda vezes menos 3, 2, 5. Então, essa é a equação vetorial, lambda em R. Então, vamos desenvolver isso daqui para poder calcular com essas equações paramétricas. Então, x, y, z vai ser igual a 2. Vou fazer por partes aqui, 2, 1, 9, mais vamos multiplicar o lambda aqui. Então, vai ficar menos 3 lambda, 2 lambda, 5 lambda. Isso aqui, lambda em R. Então, portanto, x, y, z vai ser 2 menos 3 lambda, 1 mais 2 lambda, 9 mais 5 lambda. Isso aqui, lambda pertencente a R. Então, agora, igualdade de pontos. X, então, vai ser igual a 2 menos 3 lambda. Y vai ser igual a 1 mais 2 lambda. E Z vai ser igual a 9 mais 5 lambda. Isso, lambda pertencente a R. Bom, isso daqui é a equação paramétrica, as equações paramétricas da reta. Então era basicamente desenvolver a equação vetorial e depois fazer igualdade de pontos, você encontra a equação paramétrica. A outra equação são as equações simétricas. Então, as equações simétricas da reta R. Então vamos calcular essas equações. Então, como eu falei antes, é só isolar o lambda em cada uma das equações e depois igualar esses resultados. Então, primeira equação eu sei que x é igual a 2 menos 3 lambda. Portanto, x menos 2 igual a menos 3 lambda. Portanto, lambda vai ser igual a x menos 2 dividido por menos 3. Nesse caso aqui, quando a gente está escrevendo a equação da reta, a gente não faz regra de sinal, como a gente está acostumado a fazer nas continhas usuais. A gente deixa o sinal aqui no denominador mesmo, porque ele representa aqui a componente do vetor V. Então a gente não quer modificar para ficar difícil depois de reconhecer qual que é a componente. Então a gente deixa o sinal aqui embaixo mesmo no denominador, não faz regra de sinal, não faz nada. Segunda equação era y igual a 1 mais 2 lambda, portanto, y menos 1 é igual a 2 lambda, de onde vem que y é igual, lambda é igual a y menos 1 sobre 2. Por fim, terceira equação, z
igual a 9 mais 5 lambda, portanto z menos 9 igual a 5 lambda, de onde vem que lambda também é igual a z menos 9 sobre 5. Bom, tenho aqui todas as formas de lambda, então agora é só igualar. Então x menos 2 sobre menos 3 tem que ser igual a y menos 1 sobre 2, que é igual a z menos 9 sobre 5. E essa aqui é a equação simétrica da reta R. Agora, calculei todas as equações da reta, então vamos responder agora aquela pergunta, se o ponto P igual a 1,03 pertence ou não à reta R. Então eu vou usar as equações simétricas. Então como é que eu verifico se é ou não? Então nas equações simétricas aqui, vou pegar uma dessas três igualdades aqui, dessas duas igualdades, e verificar se vale ou não. Então vamos pegar, por exemplo, essa igualdade aqui e ver se ela é satisfeita. Se for, a gente tem que testar as outras. Se todas derem certo, então o ponto pertence à reta. Agora, se alguma delas falhar, então o ponto não vai pertencer à reta. Então vamos pegar essa parte da equação simétrica. Y menos 2 sobre 3 igual a y menos 1 sobre 2. E testar esse ponto aqui para ver se dá certo ou não. Então a gente vai ter x é 1, né? 1 menos 2 sobre menos 3, isso tem que ser igual a 0, que é o y, menos 1 sobre 2. Substituir os valores do ponto aqui. Então daqui a gente vai ficar com menos 1 sobre menos 3 igual a menos 1 sobre 2. Nota que isso daqui, se eu posso fazer regra de sinal aqui, só para... Agora eu posso fazer a regra de sinal aqui. Ficaria menos 1, ficaria 1/3 igual a menos 1 sobre 2. E isso daqui é um absurdo. Cheguei num absurdo com esse ponto aqui, substituindo os valores desse ponto aqui na equação da reta, portanto, o ponto P não pertence à reta R. Então, nota que já não valeu aqui para o ponto, então já não pertence. Se tivesse dado ok aqui, essas duas igualdades tivessem... a igualdade fosse verdadeira, então a gente teria que pegar as outras duas partes da equação da equação simétrica da reta e testar também. Se as outras duas partes tivessem dado certo também, aí sim o ponto estaria na reta. Mas aqui já na primeira igualdade aqui a gente já pegou um caso que não é verdade. Então o ponto já não está na reta R. Então agora exemplo 2. Então, escrever a equação vetorial da reta R, que passa pelos pontos A igual a 1, 3 menos 2 e B igual a 5 menos 1, 2. 5 menos 1, 3. Então, uma solução. Então, só lembrando que um dos postulados de Euclides sobre retas é que por dois pontos passa uma única reta R.
Então a gente está numa situação aqui que eu tenho dois pontos A e B. A gente tem dois pontos aqui, ponto A e um ponto B, portanto passa aqui uma única reta por esses dois pontos. Então a gente quer saber qual é a equação dessa reta R, equação vetorial. Então a gente precisa descobrir quem é o vetor diretor dessa reta aqui, para poder escrever a equação da reta. O vetor diretor é qualquer vetor que está na direção aqui da reta. Então a gente pode pegar o vetor que sai de A e chega em B, ou seja, o vetor AB. Aqui, ele é um vetor que tem a direção da reta R. Então, vamos considerar o vetor V como sendo o vetor AB. Então, esse aqui é o vetor diretor da reta R. E o ponto que a gente vai considerar pode ser qualquer um desses dois, A ou B. Vou considerar o ponto A. Então a gente tem que P, uma equação da reta R. Então vai ser P igual a mais lambda V, que é a mesma coisa que P, que é a mesma coisa que A mais lambda AB. Então eu preciso calcular esse vetor AB aqui para conseguir escrever a equação da reta R. Então, o vetor AB é B menos A. Portanto, é 5 menos 1, 3, menos 1, 3, menos 2. Isso daqui vai ser, então, 4, menos 4, 5. Então, quem que é a equação da reta R? Então, vai ser P igual ponto A, que é igual 1, 3 menos 2, mais lambda, vezes o vetor AB que a gente acabou de calcular, que é 4, menos 4, 5. Isso aqui para qualquer lambda pertencente a R. E essa daqui é a equação da reta R. Então, bem simples aqui de resolver o exemplo. Vamos lá, exemplo 3. Então, o ângulo entre duas retas, vou chamar uma reta R aqui, P igual a A mais lambda V, e S, P igual a B mais mi vezes U, mais mi vezes W, perdão. Então aqui tenho uma reta R aqui, uma equação vetorial, onde aqui o parâmetro lambda aqui, eu usei o lambda para a reta R, e aqui eu usei uma outra letra grega que a gente chama de mi. Em alguns lugares falam mu, mas a gente costuma falar mi, para a reta S. Então essa reta tem vetor diretor V, a reta R, e a reta W, e a reta S tem vetor diretor W. Então o ângulo entre essas duas retas aqui é justamente o ângulo entre os vetores V e W. A gente está com uma situação assim, eu tenho uma reta R aqui, tenho uma reta S aqui, a gente quer calcular esse ângulo aqui, mas para essa reta R aqui eu tenho um vetor
eu tenho o vetor diretor dela, que é o vetor V. E para a reta S aqui, eu tenho o vetor W. E esse ângulo aqui, θ entre a reta R e a reta S, é o mesmo ângulo entre o vetor V e W. Então, como é que a gente calcula o ângulo entre as duas retas? Basta calcular o ângulo entre esses vetores. Então, determinar o ângulo entre as retas R e S, basta determinar o ângulo entre V e W. Então a gente sabe que esse ângulo θ, o cosseno desse ângulo θ, então vai ser produto vetorial de V vezes W dividido pelo módulo de V vezes módulo de W. E a gente usa essa equaçãozinha aqui para encontrar o ângulo θ entre as retas R e S. Então, com isso tudo aqui, vamos encontrar o ângulo entre duas retas aqui em particular. Então, encontre o ângulo entre as retas R, equação vetorial da reta 2, 1, 0 mais lambda 1, 1, 0 e a reta S, aqui dada na forma paramétrica, x igual menos 5, y igual 9 mais lambda, z igual a 1 menos lambda. Nota que aqui, como não tem o lambda aqui, a gente assume na verdade que é 0 vezes lambda. Para ajudar isso aqui, escreve dessa forma para ajudar na hora de escrever o vetor diretor. Então vamos lá. Então, solução desse exercício. Bom, para a reta S, para a reta R, o vetor diretor é V igual 1, 1, 0, ou seja, é o vetor que multiplica o lambda. Agora, para a reta S, o vetor diretor vai ser esse daqui, vai ser o vetor W. Aí a gente vem aqui nas equações paramétricas. A primeira componente do vetor diretor vai ser a do x, a segunda componente do y e a terceira aqui a do z, que multiplica o lambda aqui. Na verdade, eu deveria ter escrito aqui que você, em vez de lambda, eu teria que escrever mu aqui. Vamos só consertar para não ficar ambíguo. Então aqui seria mu ou mi. Então, para a reta S, as componentes do vetor diretor são os números que multiplicam o mi aqui na equação. Então, o vetor, vou escrever ele aqui em forma de componentes também.
A primeira componente do W aqui é a do x, então é 0. A segunda componente é a do y, da equação do y, que é 1. E a terceira componente, de voltar aqui, ó, é a que multiplica o mu aqui no z, então é menos 1. Então aqui tem os dois vetores diretores das duas retas. Então vamos calcular agora o ângulo entre esses vetores. Então isso aqui é V vezes W dividido pelo módulo de V vezes o módulo de W. A gente vai usar isso aqui para calcular o ângulo. Bom, eu sei que módulo de U, módulo de V, isso vai ser raiz de 1 ao quadrado mais 1 ao quadrado mais 0 ao quadrado. Isso daqui é raiz de 2. Módulo de W vai ser raiz de 0 ao quadrado mais 1 ao quadrado mais menos 1 ao quadrado. E isso também é raiz de 2. Agora, produto de V vezes W, produto escalar de V vezes W, isso vai ser 1 vezes 0 mais 1 vezes 1 mais 0 vezes menos 1. E isso aqui é igual a 1. Portanto, cosseno do ângulo θ vai ser 1 aqui, que é o produto escalar, dividido por raiz de 2 vezes raiz de 2. Isso vai ser, então, 1 sobre raiz de 4, que é igual a 1 sobre 2. Então, portanto, cosseno do ângulo θ entre as duas retas é meio. E o ângulo θ, cujo cosseno dá meio, a gente sabe que é 60 graus. Portanto, o ângulo entre as retas RS é 60 graus. Agora, vamos falar da posição relativa dessas entre duas retas. Então, vamos falar de posição relativa entre duas retas. Então, como eu disse no começo, a gente ia definir a equação da reta e depois ia estudar como duas retas estão posicionadas uma em relação à outra no espaço. Então a gente tem alguns casos aqui, e na maioria dos casos, aliás, em todos os casos, você consegue determinar a posição relativa das retas usando os vetores diretores dessas retas. Então, duas retas, vamos começar com duas retas RS, a gente diz que elas são paralelas. Se os vetores diretores dessas retas são paralelos. Os vetores diretores dessas retas são paralelos. Então a gente está com uma situação assim. Tenho duas retas aqui. Uma reta, não bem retas assim, mas duas retas, RS, com seus respectivos vetores diretores aqui. Então o vetor, vou chamar de U aqui, e o vetor daqui eu vou chamar de V. Então, a reta R é paralela à reta S, C e somente C. U é paralelo a V.
Ou seja, se as duas retas RS são paralelas, os vetores diretores são paralelos. Se os vetores diretores U e V são paralelos, então qualquer reta que você construa usando esses dois vetores vão ser paralelas. Outra condição aqui também, vamos pegar duas retas R e S. A gente diz que elas são concorrentes se elas não são paralelas e existe um ponto P do espaço, aqui do R3, do espaço, tal que P pertence à interseção dessas duas retas, ou seja, existe um ponto onde essas duas retas se cruzam, um ponto comum entre essas duas retas. Então a gente está com uma situação assim, tem uma reta R, tem uma reta S, aqui elas claramente não são paralelas e tem um ponto P de interseção dessas duas retas aqui. Então o que isso significa? Se eu pegar as equações dessas retas, pegar as equações vetoriais aqui da reta R, é P igual a mais lambda V. Então aqui eu tenho os vetores diretores. Vou chamar o vetor aqui de, vou chamar de U aqui, vetor diretor da reta R, e V, vetor diretor da reta S. Então a equação da reta S é B mais μ vezes V. Então isso significa que se eu tenho essas equações aqui, vetoriais dessas retas, então essa equação aqui A mais lambda U igual B mais μ vezes V vai ter solução essa equação aqui, ela tem solução lambda e μ em R. Essa equação aqui vai dar um sistema de equações lineares 3×2, de 3 equações e 2 incógnitas. As incógnitas são justamente o lambda e o μ. E o número de equações é o número de coordenadas aqui dos pontos do espaço. Então aqui duas retas são concorrentes se elas não são paralelas, então nesse esquema aqui, e tem um ponto comum entre elas. Quem que é o ponto comum? É o ponto que é a solução que a gente vai obter como solução desse sistema aqui. Eu vou obter um lambda e um μ, possivelmente diferentes, mas que quando eu substituo aqui vai dar o mesmo ponto. E esse ponto é justamente esse ponto P aqui que é comum às duas retas. Se o sistema não tem solução, as retas não são concorrentes. E a gente vai ver o que isso significa depois, que é uma outra situação para duas retas. Então vamos ver um exemplo disso daqui. A gente está no exemplo 4. Então as retas R, P igual a 159 mais lambda vezes 2, 7, 1. E a reta S, P
P igual a menos 1, menos 2, 8, mais mi vezes 0, 0, 1, elas são concorrentes. E a gente vai verificar isso. Então, primeira coisa, R e S não são paralelos. Não são paralelas. Isso aqui é fácil de ver, porque aqui a gente tem o vetor diretor delas. Então, para a reta R aqui a gente tem o vetor diretor V, 2, 7, 1. E para a reta S, o vetor W, 0, 0, 1. Obviamente, a gente percebe que o V, isso aqui não é paralelo a... Então, o V não é paralelo a W. Você não vai conseguir um lambda que multiplicando o lambda por W, você vai obter o V. Justamente porque aqui as duas primeiras coordenadas são 0. Então agora vamos, como eles não são paralelos, vamos olhar para aquela equação. Então eu tenho que igualar essa equação da reta R a essa equação da reta S. Então a gente vai olhar para 159 mais lambda 271 igual menos 1 menos 2, 8 mais mi vezes 0, 0, 1. Então vamos desenvolver os dois lados aqui para a gente poder obter uma igualdade aqui de dois pontos. Então do lado esquerdo eu vou ficar com 1 mais 2 lambda, 5 mais 7 lambda e 9 mais lambda. Do lado direito vou ficar com menos 1, menos 2 e 8 mais mi. Nota que aqui não tem mi, porque quando eu venho aqui, multiplico mi por 0, vai zerar. Então só vai ficar o menos 1. Mesma coisa aqui para a segunda coordenada. Agora, igualando coordenada a coordenada aqui, eu vou obter um sisteminha. 1 mais 2 lambda igual menos 1. 5 mais 7 lambda igual menos 2. E 9 mais lambda igual 8 mais mi. Da primeira equação aqui, a gente consegue isolar o lambda. Então, eu vou ficar com 2 lambda igual menos 2, portanto, lambda igual menos 1. Para que esse sistema tenha solução, quando eu isolar o lambda aqui também na segunda equação, tem que dar o mesmo resultado que aqui. Ó. Se der diferente, não vão ser concorrentes, não vai existir ponto em comum entre essas retas. Bom, daqui eu tenho que 7 lambda, quando eu passar esse 5 para cá, vai ficar menos 7, portanto, lambda vai ser menos 1. Então, nota que deu igual, posso continuar resolvendo. Então, vou substituir esse lambda aqui, vai ficar 9 menos 1 igual a 8 mais mi, portanto, 8 igual a 8 mais mi, ou seja, mi é igual a 0. Então, consegui resolver o sistema. Essas duas retas têm um ponto em comum. E qual vai ser esse ponto, então? Basta pegar qualquer uma das equações da reta e substituir ou lambda ou mi, dependendo da equação. Então, vamos pegar a equação da reta S. Então, a equação da reta S era P igual
menos 1, menos 2, 8, mais mi vezes 0, 0, 1. Bom, fazendo mi igual a 0, a gente obtém que o P, bom, esse lado vai zerar, vai só sobrar o menos 1, menos 2, 8. E esse ponto aqui, esse ponto P é o ponto em comum entre as retas R e S. Poderia ter pegado a reta R e substituído menos 1, vai dar o mesmo valor aqui. Ok, então continuando agora a nossa discussão sobre posições relativas. Então, duas retas R e S são ortogonais se os vetores diretores dessas retas R e S são ortogonais. Então, a situação que a gente tem é essa daqui. Eu tenho uma reta R aqui, tenho uma reta S aqui, e aqui eu tenho vetor diretor da reta R e vetor diretor da reta S. Então, aqui a gente tem que se R é ortogonal a S, lembra que ser ortogonal significa que o ângulo entre elas é 90 graus. Então, C e somente C. U é ortogonal a V, mas lembrando que U ser ortogonal a V significa que o produto escalar desses dois vetores é 0. Então, isso daqui é a minha condição de ortogonalidade. Então, R perpendicular a R ortogonal a S, C e somente C, o produto vetorial, o produto escalar de U por V é 0. E da mesma forma, se o produto escalar de U por V é 0, então qualquer reta que tem então quaisquer duas retas que têm direções de U e V vão ser perpendiculares. Então a gente tem essa ida e a volta para essa condição. Bom, as retas paralelas e concorrentes, elas estão dentro de uma categoria maior de retas que a gente chama de retas coplanares. Então, as retas paralelas e concorrentes são o que a gente chama de retas coplanares. Ou seja, são retas que estão contidas em um mesmo plano que eu vou chamar de π. Então, são retas que estão contidas em um mesmo plano π. Então aqui eu tenho um esquema, um plano, mas de plano π. Então tenho o caso de duas retas paralelas R e S aqui dentro desse plano. Então, se eu tenho duas retas paralelas, eu sei da geometria euclidiana que se eu tenho duas retas paralelas, então existe um único plano que contém essas duas retas paralelas. Isso é um postulado da geometria euclidiana. Então, duas retas paralelas está
estão sempre contidas em um único plano. Da mesma forma acontece quando com duas retas concorrentes. Então eu tenho um plano π aqui e tenho duas retas concorrentes aqui, R e S. Também é um postulado da geometria euclidiana que duas retas concorrentes estão contidas em um único plano. Então aqui R e S concorrentes em P, que é o ponto comum entre elas. Mas no espaço pode ocorrer que duas retas não estejam contidas em um mesmo plano. E essas retas que não são coplanares, ou seja, que não podem estar contidas em um mesmo plano, é o que a gente chama de retas reversas. Então, se duas retas R e S elas não são coplanares, então elas são chamadas de reversas. De retas reversas. Então, o esquema de duas retas reversas é essa daqui, ó. Tem um plano π aqui. Tem uma reta que vai estar contida nesse plano. Vou pegar uma reta R. E aqui eu tenho uma outra reta S que não está contida nesse plano. Ela pode furar esse plano em um ponto, mas ela não vai estar contida no plano. Essa reta S aqui pode furar em um ponto aqui, mas não vai estar contida no plano. Então eu tenho R pertencente ao plano π, só que S não pertence ao plano. Então esse aqui é um esquema aqui gráfico de duas retas reversas. Então vamos ver como é que a gente descobre se duas retas são reversas ou são coplanares. Então vou considerar duas equações, as duas equações da reta R e S. Então P igual a A mais lambda V e S P igual a B mais μ vezes W. Então aqui equações vetoriais da reta. Das retas R e S. Então é bem simples a gente descobrir se duas retas são reversas ou são coplanares. Então R e S, elas vão ser reversas se o produto misto AB V W for diferente de zero. E R e S vão ser coplanares justamente quando esse produto aqui é zero. Então essa aqui é a condição para que duas retas sejam coplanares ou reversas. Então, para finalizar, vamos ver um exemplo de como é que a gente verifica isso. Então, exemplo 5.
Vamos verificar se essas duas retas aqui, R igual x menos 2 sobre 2 igual y sobre 3 igual z menos 5 sobre 4. Nota que essa reta aqui está na forma simétrica. E também a reta S, x mais 5 sobre menos 1 igual y mais 3 sobre 1 igual z menos 6 sobre 3. Vamos verificar se essas duas retas aqui são coplanares ou reversas. São coplanares ou reversas. Então, solução. A gente precisa achar os pontos A e B das retas RS e os vetores diretores. Então, para a reta... Vamos fazer primeiro para a reta R. Então, o vetor diretor da reta R são os números aqui dos denominadores das igualdades, ou seja, B é igual a 2, 3 e 4, certo? Nessa ordem aqui, o denominador que está com x aqui vai ser a primeira componente, o denominador que está com y a segunda componente, o denominador que está com z aqui é a terceira componente. E o ponto A vai ser as coordenadas aqui, esses números que estão subtraindo do x, do y e do z. Lembrando que a equação simétrica da reta ela era dessa forma: x menos x0 sobre a igual y menos y0 sobre b, z menos d0 sobre c, certo? O vetor diretor era o a, b, c, e o ponto é x0, y0, z0. Então, quem que vai ser o ponto A? Então, vai ser o 2. Aqui não tem nada, então é menos 0. E aqui é menos 5, portanto é 5 aqui. Agora, vamos fazer para a reta S. Então, o vetor diretor da reta S vai ser menos 1, 1 e 3. E o ponto B, por onde essa reta passa, vai ser... Como aqui é mais, então aqui vai ser menos 5, certo? Por causa da regra de sinal, tem que ser negativo. Aqui, então vai ser menos 5. Aqui, como é positivo também, então vai ser menos aqui 3. E aqui é negativo, então vai ser o próprio 6 aqui. Bom, agora preciso calcular o vetor AB. Então, vamos calcular o vetor AB. Então vai ser B menos A. Portanto, vai ser menos 5 menos 3, 6, menos 2, 0, 5. Então, isso vai ser igual a menos 7, menos 3, 1. Então, esse aqui é o vetor AB. Agora, a gente pode calcular o produto misto. Então, produto misto AB, V e W vai ser o determinante menos 7, menos 3, 1, menos 1, 1, 3, perdão, 2, 3, 4. Agora sim, menos 1, 1, 3. Então, vamos resolver esse determinante.
Então, menos 7 vezes 3 vezes 3, isso vai ser menos 63. Menos 3 vezes 4 vezes menos 1, isso vai ser mais 12. Agora aqui, 1 vezes 2 vezes 1, isso vai ser mais 2. Agora a parte negativa aqui vai ser 1 vezes 3 vezes menos 1, portanto, menos 3. Só que como tem menos aqui, então vai ficar mais 3. Agora, menos 4 vezes 1 vezes menos 7, isso vai ser menos 28. Mas como tem o menos aqui, então vai ser mais 28. Menos 3 vezes menos 3 vezes 2, isso vai ser menos 18, mas como tem o menos aqui, com regra sinal vai ficar mais 18. Quando eu somo tudo isso daqui, a gente vai ver que o resultado é 0. Então, portanto, o produto misto é 0 e as retas são, portanto, coplanares. RS são coplanares.